Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar na noite de sexta-feira para debater política, políticas públicas, a coletividade, o poder legislativo, o poder executivo e pensar em melhorias e sugestões de trabalhos voltados para a política aqui no município de Marabá. Esse é mais um episódio do podcast Lugar de Debates, mas a gente já tem uma série de episódios aí. Se você der uma olhada aqui no YouTube da Câmara, você vai ver que o podcast já existe há algum tempo. Tem vários episódios com temáticas surpreendentes, muito interessantes, com informação que realmente contribuem para a nossa formação enquanto cidadão. E esse ano a gente também já começou aí com a visita de vereadores e vereadoras passando aqui pela nossa bancada. Além disso, a gente teve a participação de duas grandes artistas marabaenses, a Nenzinha e a Ayla, aí na semana que a gente estava comemorando o aniversário da nossa cidade, nossa querida Marabá, que está agora uma senhora de 112 anos, uma cidade que só cresce, uma cidade que só tem recebido cada vez mais pessoas em busca de melhorias de vida, que tem se transformado e melhorado cada vez mais. A gente ainda tem muita coisa para avançar, é claro, mas nossa cidade é uma cidade incrível, encantadora e de gente que é muito trabalhadora, muito ativa em vários segmentos. E a gente traz aqui, sempre que o tema está em voga, a gente traz aqui na bancada do podcast Lugar de Debates. E hoje nós vamos receber mais um vereador aqui do nosso parlamento, dessa nova legislatura. E nós estamos aqui com o vereador Dean. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer ao senhor por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente para falar um pouco sobre sua trajetória. Boa noite, Ayla. Eu que agradeço o convite do podcast Lugar de Debates, né? Aqui da Câmara Municipal. É uma grande honra estar aqui utilizando essa importante ferramenta de amplificação da nossa voz. Obrigado pelo convite e parabéns por essa importante ferramenta que está sendo utilizada aqui também. Eu que agradeço, vereador, você estar aqui com a gente. Nós também estamos aqui com a nossa querida Maiara, que é a nossa intérprete de Libras. A nossa querida Andresa, também intérprete de Libras, vai Palmas acompanhar a para gente, é elas, viu, gente? verdade. Ó, palmas em Libras para as Sim. nossas queridas que são intérpretes aqui. Nós estamos também aqui com o Leão Ramires, ali na parte técnica, não é isso, Leão? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, vereador Dean. Estamos aqui em mais um episódio do Lugar de Debates e eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Já atingimos a marca de mais de 1.500 inscritos e agora só falta você. Eu peço também que você acompanhe a Câmara Municipal nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter. Onde você procurar, você vai encontrar. Isso mesmo, a gente está em todas as plataformas agora transmitindo as sessões aí para você estar mais pertinho. E eu sou a Gabi, estou aqui na bancada apresentando esse podcast com muita alegria. E a gente tem recebido várias pessoas e a gente vai começar aqui a conversa com o nosso vereador. Vereador Dean, o senhor é um dos vereadores também muito jovens que está chegando aqui no parlamento, né? Está trazendo essa nova força aí da juventude, essa nova força também, essa nova cara para o legislativo, né? Quero que o senhor fale um pouquinho de onde o senhor vem, onde começa a história do vereador Dean Guimarães. Então, Gabi, o vereador Dean Guimarães vem de Morada Nova. É o bairro que eu cresci, que eu tive meu ensino fundamental, infantil, ensino médio. Foi lá onde eu tive a minha infância. E foi lá também, na Igreja Assembleia de Deus, que eu tive meus primeiros envolvimentos com a comunidade, sendo líder de jovens. E trabalhando com jovens, lidando com as demandas, correndo atrás de eventos. Foi ali naquele momento que hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que eu iniciei a minha vida pública, eu me apaixonei pelo lidar com pessoas, por questões relacionadas à comunidade em geral. Porque quando você está no cargo desse de uma igreja, você trabalha com pessoas de várias faixas sociais, com vários problemas. E aí você lidando com aqueles problemas, você acaba se envolvendo, você acaba indo atrás para resolver, procurando poder público, procurando ajuda de empresários. E aí, quando você menos imagina, você está totalmente envolvido com as questões da comunidade. É interessante isso falar, porque a gente recebeu outro vereador aqui, que também falou dessa passagem dele pela igreja e como que essa vida comunitária dentro das igrejas contribuiu para o olhar dele
também coletivo e pensar em soluções para a coletividade. Então, a igreja também, essa vida comunitária na igreja também contribuiu para o seu olhar enquanto cidadão, para o bem coletivo, não é isso? Sim, sim. E eu me considero uma pessoa introvertida, apesar de não parecer. Até então eu era uma pessoa muito no meu cantinho, mas o fato de eu ter me envolvido, mesmo com minhas limitações de às vezes lidar em público, eu fui me envolvendo e de forma muito natural eu fui lidando com essas questões. E eu fui correndo atrás de soluções, fui estabelecendo diálogos e resultou no que está hoje, Dean Guimarães, vereador de Marabá. É isso. Eu acompanhei aí no seu período de campanha e quando o senhor teve o resultado, a família toda se envolveu, né? Eu vi que o senhor foi muito grato à sua avó, né? À sua Sim, mãe. a minha mãe, exato. Sua família lhe apoiou muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando foi que o senhor tomou a decisão, eu vou entrar na vida pública a partir de um cargo político? Essa decisão eu tomei em 2012 e minha família abraçou, mas eu entendo que minha família ela só caiu a ficha assim, olha, nós precisamos cair na rua que nós somos candidatos tanto quanto ele nas duas últimas eleições. As duas primeiras me ajudaram sim, estiveram presentes, foram muito atuantes, mas eu sinto que vendo as duas últimas, eu percebo que eles abraçaram, eles entenderam o processo, que não é fácil, que a gente tem que cair na rua, que tem que ir para o sol, tem que ir para a chuva, é uma guerra, e quantos mais soldados estiverem ali batalhando, o resultado tende a ser positivo. Então, foi em 2012, eu iniciei essa caminhada através da igreja, assembleia, e depois fui lidando com outras situações de bairro mesmo, e veio se desencadeando no que estamos hoje. Entendi. Então, o senhor já foi candidato a outros cargos, é isso? Como foi? Conta pra gente quais foram os cargos que o senhor pleiteou em outros anos. E qual partido? O senhor começou por qual partido? O que lhe levou aí, né, para esse partido? O primeiro partido que eu fui candidato foi o 14, o PTB. Naquela época era o partido do gestor, do Tião Miranda, a sigla que ele utilizava, foi a primeira vez que fui candidato. E naquela época também tive 989 votos, acredito que é isso. Foi a vereador, né? Isso, a vereador. Sempre fui candidato a vereador. Sim. Eu tive uma trajetória para vereador que eu tive que ter muita paciência e resiliência. Sim. Porque eu ganhei na quarta vez. Eu tentei 4 vezes, né? Persistência, né? Muita persistência, resiliência, força. E entender o que eu realmente queria entender minha missão. Porque eu sabia da minha missão. E apesar de não dar certo nas outras, que eu considero que foi o meu grande crescimento, foi o que eu pude aprender, absorver e entender a importância de estar aqui. Foi nessas 3 experiências que eu não obtive, digamos assim, o êxito de ter o mandato. Mas eu obtive muito êxito de lidar com a comunidade, de entender os problemas, de saber da importância, o quanto a população precisa de alguém que os represente aqui, sendo a cara do povo, sendo realmente o porta-voz, transparecendo, trazendo para cá as dores do povo e falando a linguagem do povo. Essas 3 eleições que eu não consegui o mandato, eu pude aprender isso assim de forma com excelência. Eu aprendi bastante. Entendi. O que levou o senhor a querer concorrer? Tem algum motivo? Teve vereador que passou por aqui que falou assim, foi um problema de saúde na família, outro viu que foi um problema social no bairro. O que lhe motivou? Teve uma virada de chave? Não, gente, isso não pode mais ficar assim. Teve alguma situação que disse, eu tenho que tomar alguma atitude? Sim, teve. Foi quando meu pai perdeu a eleição. Meu pai perdeu a eleição. Meu pai foi vereador aqui em Marabá, Juvenal Guimarães. Ele foi vereador de 96 a 2000. Nessa época eu fazia ensino médio. E eu vi a luta que ele teve para chegar a ser vereador e os 4 anos da vereância. Eu vi que ele era uma pessoa muito dedicada e que conseguiu trazer grandes avanços lá para Morada Nova. Um deles, na época, foi o campo hoje de futebol, que inclusive a seleção do Águia treina lá. Foi uma conquista dele da época. Então, assim, quando ele veio para a reeleição, que ele perdeu, eu lembro que eu estava vindo para o cursinho, que eu estava estudando para fazer a universidade. Aí eu lembro que na parada, eu nem podia estar no dia da apuração, porque eu estava indo estudar. E aí eu fiquei sabendo, desculpa, que ele tinha perdido. Quando eu subi, lá na parada de ônibus sentado,
Eu falei, quando eu me formar, só que eu estipulei para mim uma regra na minha cabeça. Sim. Não foi uma coisa, agora, né? Aham. Eu falei assim, eu vou estudar, vou me formar, eu vou trabalhar e eu vou ser um candidato a vereador. Vou ser candidato a vereador e eu vou ser vereador de Marabá Sim. para dar continuidade ao trabalho que o meu pai não conseguiu dar continuidade. E essa foi minha motivação. Interessante, dar continuidade ao trabalho que Sim. ele já tinha iniciado, né? Sim, Você falou uma coisa interessante, que o senhor primeiro pensou em estudar, né, se formar. E eu tenho conversado com muitos vereadores, inclusive de outros municípios, e eles têm comentado uma coisa que a gente percebe. A cara do parlamento está mudando. A cara do parlamento está mudando, a gente tem visto cada vez mais pessoas com nível superior entrando, né? Buscando formação. isso é muito bom. O senhor acha também que está mudando? Qual a sua opinião sobre isso? Deveríamos mesmo ter essa busca, os vereadores, por formação, para poder atuar como vereador? Olha, sem querer tirar o mérito das pessoas que não têm um nível superior, Sim. que às vezes não têm um nível médio, eu acredito que todo cidadão, se a Constituição estabelece que os acima de 18 anos, com seus plenos direitos políticos, pode se candidatar a um cargo, né? Se for alfabetizado, eu acredito que a gente não pode tirar o mérito dessas pessoas. Sim. E também não quero falar com isso que o nível superior é importante, tirando este mérito. Sim. Mas eu acredito que a busca do conhecimento, ela soma, ela agrega para que nós tenhamos parlamentares com mais conhecimentos para poder agregar nas políticas públicas para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. O conhecimento, ele nunca vai ser demais. O conhecimento, ele sempre vai agregar. Aí, nesse ponto, eu acho muito importante parlamentares com nível superior, com pós-graduação, com especialização, mestres, doutores. Eu acho que falta até essa galera do mestrado, do doutorado, porque são pessoas da pesquisa. E eu acho que quanto mais plural for de negros, brancos, mulheres, pessoas LGBTs, enfim, católicos, evangélicos, todos, eu acho que essa é a cara do povo. Se o povo, a sociedade, ela é composta por todo esse mix, então acredito que aqui no parlamento é importante que a gente tenha também, e o conhecimento sempre vai agregar. Você acha que isso é reflexo da mudança das pessoas também, da população? Sim, eu vejo uma grande conscientização ao longo dos anos com relação ao voto. Eu lembro que nas minhas reuniões as pessoas elas sempre perguntavam: qual a tua formação? Tu tem nível superior? O eleitor hoje ele tem essa preocupação Sim. de querer saber: tu trabalhava com o quê? Tu faz o quê? Aí quando você fala ali uma parte do seu currículo, legal, tipo assim, tô gostando, eu acho que você entra aqui nas minhas opções. Eu lidei muito com isso durante as eleições, então, muito legal, muito bacana o posicionamento que o eleitor ele vem tendo de consciência mesmo. Isso. E falando ainda de formação, o senhor é engenheiro, né? Sim, engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental, e agora assume a presidência de uma comissão que trata dessas temáticas, né? Sim, Temática de mineração, né? De meio ambiente. sim. O senhor escolheu por causa da sua formação? O senhor acha que tem... E eu vi uma postagem sua no Instagram, depois a gente vai falar sobre o Instagram, hein? Tá. Mas uma postagem sobre o Instagram, lá no Instagram, falando que é um grande passo Sim. do engenheiro, né? O Sim. seu sonho enquanto engenheiro, Sim. e agora está à frente de uma comissão permanente como essa, que trata dessas temáticas sobre desenvolvimento, mineração, meio ambiente, né? Que o senhor Sim. comentasse um pouco sobre isso. Então, a engenharia ambiental, ela é um ramo, ela é uma das áreas bem recentes. Essa preocupação com o meio ambiente. Acredito que o primeiro curso aqui no Pará foi em 2020, 2021. Eu sou da segunda turma, que no caso, foi a segunda turma aqui de Marabá. E o meio ambiente, todas essas questões de aquecimento global que vem tendo, toda essa preocupação com o nosso planeta, na verdade, a preocupação com o meio ambiente trata-se sobre a existência do ser humano na Terra, o futuro desse planeta, da fauna, da flora. Sim. Então, não se pode deixar para segundo plano. Eu sempre fui apaixonado por essas questões. Quando formei, realizei um grande sonho, era o que eu queria. Trabalhei na Sinobras, trabalhei na mineração, inclusive, 4 anos e meio. E tudo isso me deu uma bagagem de conhecimento. Enquanto engenheiro ambiental também, eu fui fundador da primeira associação de engenheiros ambientais do Sul e Sudeste do Pará.
Para você ter noção, no Pará não tinha nenhuma associação de engenheiros ambientais. Foi a primeira. Sim. Belém, por exemplo, o curso foi primeiro para Belém, depois que veio para o interior. Mas Belém não tinha essa organização. E logo após a gente ter organizado a nossa associação aqui, Belém ele seguiu esse caminho também. Foi fundada uma associação da região lá de engenheiros ambientais. E como eu já tinha essa luta com os profissionais de reconhecimento da categoria, né, falando sobre a classe, sobre a importância da preservação, vim para a Câmara Municipal, assim que eu ganhei o mandato, sim, eu já tinha em meu coração assumir a presidência dessa comissão, porque eu sei a importância que é cuidar de nossos recursos naturais, de nossas praias, inclusive estou entrando em contato com a SEMA para ver qual é a programação do veraneio. Eu acredito que nossas praias, elas precisam de mais atenção. Mais coletores de resíduos, a gente precisa de placas educativas, não só na cidade, mas também nas praias, falando da importância de não jogar lixo na praia, dos malefícios, o que que isso ocasiona. Eu acredito que nossas praias também precisam ter fiscais, porque são muitas pessoas que vão lá com barracas e comerciantes que jogam muito lixo dentro do rio. Eu acho que tem que ter uma fiscalização para garantir que todo aquele resíduo sejam colocado em container, em sacos lixos, para que isso não vá para a natureza. A gente precisa cuidar dos nossos recursos hídricos, que já é o mínimo, né? 3% da água do planeta é água doce. Então, assim, que está disponível para nós é ainda menor. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Nossas florestas, a gente precisa ter um cuidado com nossos parques. A gente tem muita área verde dentro de Marabá que a gente pode estar cuidando e transformando isso em ambientes de circulação comum, com pistas de caminhada e preservando essas árvores, essa natureza que é tão importante. E se falar da COP30, que esse ano acontece, você ia tocar no assunto, eu ia tocar né? no assunto, que é uma comissão que abarca esse tema, né? Sim, aí você vem para a questão do aquecimento global. Sim. E aí aumenta mais a responsabilidade de, em Marabá, nós termos políticas públicas, legislações e uma atenção dos órgãos para o cuidado com o meio ambiente. Por exemplo, a gente quando fala de aquecimento global, a gente é o CO2 emitido para a atmosfera, gás carbônico, queima de combustíveis fósseis, e a gente pensa que há uma responsabilidade aí só das empresas, das grandes indústrias, mas não, é um esforço coletivo do poder público, poder privado e nosso, em casa também. E aí é onde eu acho que casa muito bem a questão da educação ambiental, porque na nossa casa a gente pode optar por não queimar lixo no quintal, e isso está emitindo fumaça, gases, CO2 emitido para a atmosfera. Na nossa casa, a gente pode optar em estar gerenciando o lixo, reaproveitando o que dá, reutilizando o que for possível, para diminuir a quantidade de resíduos sólidos nos lixões. Na nossa casa, a gente pode, por exemplo, não jogar o óleo de cozinha no ralo da pia, que é um crime. O óleo é um poluente orgânico persistente. Sim. Então, assim, recolher. Pode-se fazer sabão disso, já tem muitas empresas cooperativas que tratam. Então, esse cuidado que as pessoas podem ter em casa é importante a gente trabalhar através de educação ambiental. E é algo que, através dessa comissão do nosso mandato, eu quero trabalhar, porque eu acho que Marabá ele precisa de mais atenção com relação a políticas de educação ambiental. Muito bom. Então, assumir essa comissão tá dentro dos seus objetivos, né? Sim, Inclusive sim. voltados para o mandato, não é isso? Eu vi muito, quando eu entrei aqui, a questão, as comissões mais importantes, né? Sim, Que isso é relativo, né? sim. O que seria importante, mas aí tem as comissões mais importantes, aí tem aquela questão, aquela articulação para assumir e tal. E para mim, a mais importante era a de meio ambiente, a de meio ambiente e mineração. Sim. Principalmente pelo tema meio ambiente, que a gente precisa ter muito cuidado. Já passou do tempo da gente cuidar, já passou do tempo da gente ter atitudes realmente severas, porque a COP30, infelizmente, eu ainda vejo como um grande movimento glamuroso, caro, cheio de pompa, onde vem delegações de mais de 100 países, gente de todo mundo, a COP30. Olha o movimento que está tendo, já tem mais de 100 delegações de mais de 100 países para vir para aqui. Justamente por diz que está sendo recorde, justamente porque a Amazônia tem toda uma questão lúdica, né? Também. Exótico, a Amazônia, meu Deus e tal. Então todo mundo quer participar. Só que eu ainda vejo um movimento que fica restrito só a essa grande espetáculo. Ações do mundo voltada para realmente para redução de poluentes,
para redução da nossa temperatura, para barrar pelo menos o aumento da temperatura do planeta, a gente ainda não vê essa conscientização na prática. A gente não vê ações na prática. Então, a gente precisa avançar com relação a isso. Eu acredito que sim, é através do município, a união dos municípios com o Estado e os estados do governo federal. Eu acho que é assim que a gente vai avançar. Até porque essa questão aí envolve dinheiro, países desenvolvidos que não querem olhar para a sua dívida Sim, com o planeta, sim, né? É uma exatamente. situação bem complexa, E querem né? se apropriar de riquezas naturais de países como o nosso, Uhum. levando em consideração que eles já destruíram o que tinha, né? Exatamente. E quem paga a conta são os países mais pobres, Menos digamos assim. desenvolvidos. Menos desenvolvidos, exatamente. Vereador, e falando em campanha eleitoral, eu queria que o senhor apontasse para a gente aqui quais foram os perrengues enfrentados durante a campanha, quais foram os desafios e o que mais lhe motivou. Que eu acredito que também tiveram momentos de grande impacto que lhe motivaram, não, estou no caminho certo. Porque é uma jornada bem dura, né? Sim. É bem trabalhosa, bem cansativa, né? Olha, quem está na política, quem veio de fora pode até achar que é vida fácil, pessoal, não é. Entrar aqui, estar neste mandato, e não só entrar aqui no mandato, quem trabalha com política, com comunidade, sabe que não é tarefa fácil. Porque eu entrei, ganhei na 4ª tentativa. Eu tive um caminho aí de 3 tentativas, né? Então, durante todo esse período, eu sempre trabalhando com a população, com a comunidade, eu nunca me ausentei. E são várias as demandas, são várias as necessidades do povo. O pessoal fala, mas o povo pede muito. Não, o povo tem necessidades. O povo, ele precisa de políticas públicas, e na falta dessas políticas públicas, às vezes, de saúde, de saneamento básico, eles correm para o político que está mais próximo da realidade dele, que quem é? O vereador. É isso mesmo. É quem está lá na ponta, é quem leva o recado, é quem traz para o prefeito, que o prefeito às vezes leva a demanda para o Estado, enfim. Então o vereador é o que tem o maior contato com a população. E aí, nesse quesito de estar em contato e de, às vezes, você se sentir sem possibilidades de resolver uma demanda, você se sente, às vezes, impotente, é essa palavra. Sim. Diante de algumas situações, de algumas reivindicações, isso causa, às vezes, um desespero, isso causa, às vezes, uma desestimulação, e a gente fala, mas, poxa, eu estou aqui para fazer isso acontecer, mas eu não consigo porque, às vezes, o sistema não possibilita. Isso, às vezes, causa um desestímulo muito grande. E quando você falou de perrengue, os perrengues que eu posso te falar de política que eu já enfrentei foram esses, mesmo antes do mandato, de situações que a gente vê que é iminente, que precisam ser resolvidas, mas que às vezes a gente não consegue. Que bom se a gente tivesse assim, o poder na mão para chegar lá e resolver. Mas infelizmente a gente não consegue. E isso causa, assim, um certo desespero às vezes. Imagino. Vereador, a gente está aqui com o tempo bem corrido, mas eu queria ainda lhe perguntar Pode perguntar, sobre fica à as vontade. redes sociais. Porque, assim, as redes sociais têm sido a grande ferramenta de trabalho hoje em dia, em vários setores, e na política não é diferente, né? A gente tem, inclusive, aí, por exemplo, um exemplo de um vereador que ganhou através das redes sociais, o vereador Pacheco, por exemplo, foi muito forte o trabalho dele. Ele tem planilhas de organização das redes sociais, foi um projeto, né? Assim como a gente teve a nível federal, própria presidência, né, do Brasil e assim por diante. O fato é que as redes sociais, hoje, ela está presente. Teve uma fala sua sobre isso, né, sobre a importância das redes sociais, que a gente não pode menosprezar. Você fez uma fala um dia desse na sessão. E aí a gente percebe que há um certo humor também nas suas redes sociais, né? O senhor usa uma cor, tem uma estética laranja, bem presente. E aí eu achei muito legal o quadro que o senhor faz. Se os requerimentos fossem música, e se os requerimentos fossem desenho, e assim por diante. Você também posta muito sobre o seu dia a dia, como o dia do vereador é corrido, postando como é que é todas as atividades. E sei que o senhor não postou tudo que fez naquele dia, nos dias. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o uso das redes sociais. O senhor está perto, acompanhando, o senhor acompanha de perto ali a edição, a proposta. A gente sabe que o senhor tem assessor, o Caed é um, né? Trabalha com mídias, inclusive. Como é que é o trabalho? O senhor acompanha de perto a estética, a criação estética do seu Instagram? É o senhor que responde as mensagens lá no Instagram, no WhatsApp? Como é que é pensado as redes sociais?
As redes sociais hoje é uma grande realidade que ninguém pode fugir. Nem empresa, pessoas físicas que trabalham às vezes com algum produto, serviço, e quem dirá os políticos, né? A gente é o canal mais fácil de conexão com o nosso eleitor, para as empresas com o cliente, para os artistas com seus fãs, é as redes sociais. Sim. Hoje, como as grandes emissoras perderam protagonismo com relação à informação. Porque Sua fala sobre isso, né? Não preciso mais das... todo mundo só olha no celular, Sim. é YouTube, é Instagram, até acompanhar os jornais, os blogs de notícia pelas redes sociais, pelo Instagram. Então não há mais aquela obrigatoriedade de tu parar na frente de um jornal para tu se manter informado. Pelo contrário, quando o Jornal Nacional, vou usar como referência, ele traz uma notícia lá, a gente já está sabendo em tempo real quando aconteceu. Então isso é muito importante. E eu tenho uma relação muito legal com as redes sociais. O Caed é uma pessoa muito competente, ele me ajuda muito. Ele é muito criativo, às vezes eu dou um pitacozinho, Caed, com relação à cor, sim. Eu queria criar uma identidade sobre a cor, eu quero criar uma identidade mais leve nas redes sociais, para a gente levar o nosso recado, mas a gente desculpa, tá, gente? Só um momento, gente, a vereador não para, é o celular Eu tocando. vou desligar aqui, coloquei no modo silencioso, perdão. Mas é muito importante e eu ajudo ele, colaboro. Às vezes com algumas, Caed, eu queria um vídeo que fosse assim, eu queria que de repente a gente fosse por este lado. E aí ele sempre vem com a ideia complementando que às vezes casa com o que eu pensei e é um pouco além. Ele é muito bom realmente e é algo que a gente tem que investir, não tem como fugir, não tem como fugir. Rede social é o caminho, a interação é muito grande, o engajamento, você falou das mensagens, hoje eu não dou conta de responder, eu faço questão de responder. Mas eu tenho que fazer tipo mutirão. Eu chego em casa, tomo banho, deito na cama, aí eu vou fazer um mutirão para responder 100 mensagens aqui. Aí eu começo, vou respondendo, mas fica Chegou outra inúmeras. sem... Inúmeras. Eu nunca consegui zerar, na verdade, do Instagram. Eu nunca consegui zerar desde quando eu ganhei as eleições. Antes eu até conseguia responder todas. Mas eu vou respondendo sempre da mais antiga para mais recente. Pode demorar, mas eu vou respondendo devagarzinho. Eu faço questão de responder. Entendi. Então, a gente percebe, quem quiser seguir, inclusive, gente, fica à vontade, seguir o Instagram do vereador Dean, é muito fácil de achar, né? Sim, Dean Guimarães. Dean Guimarães, é só colocar o nome dele e você já encontra. Aí tem toda uma estética de cor, né, que o senhor pensou ali, eu percebo. Teve recentemente um evento, né, Cuidar de Quem Cuida, né, pro Dia das Mulheres. Também a estética do evento era na cor, que o senhor pensou pro seu Instagram, né? Então, é pensado essa ideia estética toda para atrair o público também, né? Sim. Gabi, fico muito feliz com o nível de seu conhecimento. Você realmente estuda sobre os seus entrevistados, isso é muito importante. É importante. Isso mostra que você é um excelente profissional. É de fato uma repórter, independente de graduação, você é uma repórter porque você realmente é informada, você sabe do que você está falando. E realmente a gente pensa exatamente o que você está falando, a gente pensa nisso para criar essa identidade mesmo de conexão com as pessoas. Para na hora que a pessoa vê a cor laranja, ela fala, é leitor do dentro, tá usando laranja. É mais ou menos isso, muito legal. É, isso mesmo. Então, quando a gente olha para as redes sociais, a gente vê hoje que tá todo mundo na rede social, né? Inclusive, existem aqueles políticos que se destacam, né? Assim, são muito seguidos no Brasil inteiro, mesmo quem não é do estado, da cidade, acaba seguindo, né? Porque gosta da publicação. E tem um humor na sua rede social também presente, né? Sim. E aí eu queria que o senhor falasse o seguinte pra gente, a gente está caminhando para o final, quando a gente olha para as redes sociais e olha que esse é o canal de chegar até o cidadão, né? Quais são os seus projetos ali nas redes sociais? O que o senhor quer comunicar para o público, né? Qual é a sua intenção ali? E a gente percebe que é mesmo um diário, né? Digamos assim, em vez do diário físico, a gente vê um diário online, com muito humor, com muita criatividade, com uma estética muito bem feita, inclusive, né? Acima de tudo, eu quero prestar contas. Sim.
Acima de tudo, eu quero que as pessoas entendam que eu não estou aqui sem fazer nada, que eu tenho utilizado meu tempo para trabalhar, para ir atrás de demandas. É porque quando tu trabalha, eu venho do mundo corporativo de empresas. Sim. Trabalhei na Sinobras como engenheiro, eu era analista de meio ambiente lá e fui gerente na mineração Buritirama. No mundo corporativo, tu tem aquela questão de tu cumprir horário. Às vezes, dependendo do cargo, da função, você tem que ficar até mais tarde, porque a função exige isso. Então, tu tem um acompanhamento de um ponto que tu bate, enfim. No mundo público, digamos assim, a gente tem sessões às terças e quartas, né? Uhum. E aí, às vezes, pro eleitor que não conhece, eles só trabalham terça e quarta, é vida boa. Não, a minha intenção é justamente fazer essa prestação de conta, ó, eu tô aqui, ó, é segunda, mas eu tô trabalhando, é sábado, mas eu tô fazendo alguma coisa por vocês, é sexta, a gente tá aqui na lida, tá indo atrás de demandas, a intenção é essa prestação de conta para que as pessoas fiquem por dentro do que a gente está fazendo. E quando eu penso para Marabá, eu quero somar com Marabá na área ambiental, que eu acredito que a gente precisa avançar. Sim. Quero somar com Marabá também, apoiando os projetos do Executivo, levando proposições na saúde, que é outra grande dor que Marabá tem, né? O esporte, que foi uma das minhas bandeiras também na minha campanha. Quero somar, tem alguns eventos que a gente faz, inclusive tá chegando aí a trilha do lado de cá, que é uma trilha de ciclismo, que eu faço todos os anos, que vem atletas de 14 municípios, 15, 18, até 18 municípios já vieram participar dessa trilha, que é uma grande competição que a gente faz, que é a única que acontece em Marabá. Então, também quero continuar somando nessa parte do esporte aqui no nosso município. Isso mesmo. A gente está caminhando para o final e vamos falar agora do Dean Pessoa Física, que é corredor, né, também, Sim, faz Tô exercício, gordinho, mas gosta. mas gosta. E falando da pessoa mesmo, né, porque o vereador é uma instituição, mas tem a pessoa, né, que não deixa de ter suas questões pessoais, seus projetos pessoais. Aí eu quero que, pra gente encerrar aqui, que o senhor nos falasse, né, quais são os seus sonhos futuros, seus projetos futuros agora, o que o Dean diria agora para aquele jovem que estava lá na parada de ônibus, imaginando e vendo que o pai não ganhou a campanha eleitoral, né? Então, os meus sonhos é fazer da melhor forma possível o que o povo me confiou. Às vezes as pessoas falam, Dian, tu vem candidato a cargo X, cargo Y, eu falo, no momento, minha preocupação é cumprir o meu dever nesses 4 anos. Ser um vereador atuante, ser um vereador que dê resposta para a sociedade, que apoie as questões que realmente mereçam atenção. Hoje, no momento, a minha grande preocupação é essa, é fazer o meu papel de forma com excelência. Eu posso não fazer com excelência, mas eu vou buscar a excelência, porque eu acho que o povo precisa desse retorno. Eu posso dizer para vocês que o vereador, ele é um cargo que ele tem muitas regalias. A gente não pode tapar os olhos para isso. E eu acho que a gente tem que converter essas regalias em trabalho, em muito trabalho, porque o povo precisa. E quando você fala assim para o jovem, posso deixar um recado para os jovens que queiram entrar na política? Se envolvam na política. Jovens, quero falar aqui diretamente para vocês, se envolvam na política, estejam por dentro das questões do seu bairro. O jovem, ele pode colaborar muito. A força jovem, vocês não têm noção do quanto vocês têm força para poder mudar esse país, essa cidade, esse planeta. E vocês são o futuro também. E vai depender, os passos que vocês vão dar hoje vai ser o que a gente vai ter de políticos futuramente nessa cidade. Daqui a pouco, essa geração aqui começa a se aposentar e tem que abrir espaço para novos políticos, né? Então, a gente precisa de mais políticos jovens e a gente também precisa, assim como a gente precisa de mais mulheres na política também. Sim. Né? Falando-se de mulher, a gente está falando de uma minoria, inclusive, né? Uma grande parte da população, 50% ou mais mulheres, mas como os parlamentos, tem poucas mulheres, né? Pouquíssimas. Quando a gente vai para o mundo corporativo, é nítido nos escritórios, nas gerências, o quanto a gente tem mulher, né? O quanto a competência feminina ela se destaca. As empresas que eu presto serviço, sendo bem honesto para ti, o administrativo é 70% mulher. Então, assim, são competentes, elas estão sempre antenadas com tudo que acontece, tem uma capacidade de perceber o que acontece em volta. Você tá aqui conversando comigo, beleza? Mas tu tá vendo tudo que tá acontecendo aqui. Eu só tô conseguindo perceber o que eu tô conversando contigo.
E a mulher tem essa competência, é uma grande qualidade e eu admiro. Às vezes eu estou conversando com alguma das minhas amigas e elas conseguem identificar tudo que aconteceu no ambiente. Eu falei, gente, eu não vi nada disso. Aham. Vocês viram tudo isso. Então, eu acho que precisa de mais mulheres. Essa atenção, essa delicadeza do toque feminino na política também. Sim. Mais jovens e mais mulheres na política, já. Isso mesmo. Ó, inclusive, o que o vereador está falando, queria fazer um parêntese aqui. A gente tem um município muito próximo da gente que está sendo um exemplo, Rondon. Lá tem 13 vereadores, dos 13, 7 são mulheres. Olha que massa. Olha, e é a primeira vez na história que uma mulher assume a presidência. E agora a cidade está dominada, porque nas chefias. Câmara é uma mulher presidente, prefeitura é uma mulher prefeita, na OAB é uma mulher presidente da OAB. Na comarca do Tribunal de Justiça lá é uma juíza que está na frente agora. Então, tipo assim, a cidade está dominada por lideranças femininas. É um exemplo, né? A gente tem grandes nomes de políticas aqui na região também, né? Então, a nossa cidade a gente ainda não teve nenhuma mulher na prefeitura, a gente só teve uma mulher como presidente da Câmara. Júlia Rosa, Júlia né? Rosa. Competentíssima. Demais. E só 16 mulheres no parlamento, nessa história de 91 anos do parlamento aí, apenas 16 mulheres. Muito pouco. Agora, 17 com a vereadora Maiana, né? Porque a gente diz assim, são as que frequentaram ou as que só passaram e soma-se 16. Agora aumentou para 17, mas é pouco ao longo Muito da pouco. história, né? De mais de 200 e tantos vereadores. E olha, eu acho que o município de Rondon, eu acredito até que o Fantástico está perdendo uma boa reportagem. Né? Porque eu acredito que isso é bem incomum. Sim. É bem comum. Fala-se tanto de mulher na política e a gente tem um município no Pará, onde a maioria dos parlamentares é mulher, onde a presidente é mulher, a prefeita é mulher e tal. Ainda não se teve uma reportagem em cima Né? disso. E é a Câmara do Pará que mais tem mulher. Né? Olha aí, Então, realmente. é bem, né, bem significativo. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final. Gostaria de agradecer a participação, vereador. Abrir aqui para o senhor fazer suas considerações finais. E agradecer por sua participação aqui com a gente nesse podcast, hoje nesse episódio, falar um pouquinho sobre sua trajetória, né? E aí abrir para que o senhor faça suas considerações finais, convide o pessoal para vir conhecer o seu gabinete, participar das reuniões da comissão, né, que também são abertas. Fique à vontade. Então, obrigado, Gabi, pelo convite. Quero aqui me dirigir agora aos telespectadores, às pessoas que estão acompanhando, falar para vocês que é com muita honra e satisfação que eu ocupo aqui este lugar, outorgado por muitos de vocês que nos assistem agora no momento. Quero falar para vocês que estaremos aqui desempenhando o nosso papel, trabalhando pelo povo. E também falar que o Gabinete 16, gabinete do vereador Dean Guimarães, estará sempre aberto para a comunidade. Como a Gabi bem falou, as nossas reuniões das comissões também de mineração e meio ambiente, está aberto também ao público. Estamos aqui para servir e sempre à disposição, pessoal. Isso mesmo, muito obrigada, Leon. Bem, pessoal, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, agora é a hora. Vou colocar um QR Code na tela para ficar bem mais fácil. Então, se você quiser acompanhar outros bate-papos tão bons quanto esse, aqui é o lugar de debates. Para você também acompanhar o trabalho que acontece aqui na Casa de Leis, basta você procurar a Câmara Municipal de Marabá em qualquer uma das redes sociais. Tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde você procurar, você vai nos encontrar. Isso mesmo. Eu quero agradecer aqui a Andresa e a Maiara também, que fizeram a parte de interpretação aqui em Libras do nosso podcast para torná-lo mais acessível. Eu sou fã delas, tá? Desculpa, eu te atrapalho aí na sim. fala. Palmas, palmas, palmas. Também sou fã, gente. E aí, convidar você para acompanhar outros episódios e nos seguir nas redes sociais. A gente se encontra aqui no próximo episódio, na sexta-feira que vem, às 19 horas, aqui pelo canal do YouTube da Câmara. Um abraço e um beijo.